Muito bem, galerinha! Então estamos aqui no segundo dia da segunda semana, né? Hoje tem matemática com o professor Rafa Jesus. Cara, é muito bom, galera. Vocês vão curtir muito as dicas que ele vai te dar aí para você rebentar na prova de matemática, tá bom? Antes de mais nada, clica aqui no card, se inscreve no canal do Rafa. Se não for inscrito no Mundo da Química, clica aqui embaixo, se inscreva, já clica no sininho, tá bom? E quando tiver no canal do Rafa, o que você tem que fazer mesmo? Já sabe, né? Vim pela semana de revisão. Comenta lá em algum dos vídeos do Rafa. Combinadaço? Beleza? Então, ó, bora lá, o Rafa tem umas dicas top aí pra você. No final a gente tá junto aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o professor Rafa Jesus, do canal Tá Lembrando, e estamos aqui para contribuir com a revisão para o Enem, tá? Do professor Marx, do Mundo da Química. Então vamos nessa, encaixa o quadril, contrai o abdômen e bora pro trote! Muito bem, galera. Bom, em primeiro lugar aqui quero agradecer meu grande amigo professor Marx do Mundo da Química pelo convite para poder estar aqui com vocês, tá? E eu vou dividir a aula em alguns tópicos que eu acho muito importantes, tá? Não dá pra gente falar de todos, mas vou falar tópicos importantes. Mas antes de mais nada, eu quero comentar algumas coisas com vocês aqui, ó. Primeira coisa, quando você vai pensar no Enem, tem uma coisa que é muito importante, que é interpretação. Então tem muitos alunos que falam, nossa, professor, não consigo fazer as questões de matemática. Só que a hora que ele percebe que ele não está errando a matemática, e está errando sim a interpretação, ele consegue evoluir muito mais. Porque você para de culpar só a matemática. Interpretação é muito importante em questões do Enem. Tá joia, galera? Então fique atento. Um segundo tópico importante qual é? É a estratégia, tá? Tem aluno que não tem estratégia para realizar uma prova. Moçada, vocês sabem como funciona a prova. Teoria de resposta ao item, o esquema de pontuação, como que funciona. Então, dica rápida aqui pra gente poder ir para matemática. Qual a dica do professor Rafa Jesus aqui para vocês, tá? Você deve fazer primeiro as questões fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Mas, gente, se você for caçar todas essas questões na prova, você vai perder muito tempo procurando qual é fácil, qual é médio, qual é difícil. Então você vai usar um esquema que eu falo, que é o esquema do narizinho. Quando o nariz tremer assim, você fala, nossa, o que é isso? É uma questão que você deve pular. Então, vem comigo aqui. Vamos supor aqui, ó, que você tem a questão 1, que você tem a questão 2, você tem a questão 3 e a 4. Então você está indo tranquilo, leu a questão 1, resolveu, mandou bem, acertou. Foi para a questão 2, leu tranquilo, acertou. Chegou na questão 3, sabe o que aconteceu? Então o nariz, nossa, o que é isso? Meu Deus! Você vai pular essa questão. E aí, a ideia é você fazer um símbolo. Por exemplo, você faz uma circunferência aqui em volta do item 3, tá? E você sabe que essa questão provavelmente é uma questão difícil, é uma questão trabalhosa. E você vai pular. Presta atenção que é muito diferente de você não ler uma questão. Você começou a ler, de repente falou, nossa, deve ser difícil. Pulou. Gente, eu vou falar um número tranquilo. A cada 10 questões que você pule, eu tenho certeza que pelo menos umas 6, 7 de verdade eram médias ou difíceis. Você dificilmente vai olhar e pular uma questão fácil. Mas de 10, se você pular 3 de forma errada, não tem problema nenhum. Isso não vai te atrapalhar tanto. O professor, por que isso? Seguinte, tem muitos alunos que quando terminam o Enem, falam assim, nossa, as últimas 10, as últimas 15 eu chutei sem ler. E o que acontece? Entre essas 10, 15 questões, tem questões fáceis. E como você errou uma fácil, você sabe como funciona a tri, a sua pontuação vai despencar. A gente não pode ficar perdendo questão fácil de bobeira. Agora sim, ó, a hora que você pulou essa questão 3, a chance dela ser difícil é grande. Então, caso não dê tempo de você voltar nessa questão, você vai ter perdido uma questão difícil que não vai afetar tanto a sua pontuação. Ô professor, por que esse círculo aqui? Vamos supor que das 45 questões, você faça 30 e pule 15. Muito bom. Com certeza ainda vai estar sobrando um tempo para você fazer a prova aqui. Vamos falar que sobrava mais uns 40 minutos. O que você vai fazer? Você vai voltar na sua prova procurando as questões que você pulou por achar que elas eram difíceis. Só que se você não faz nenhuma marcação, olha lá, você vai ter que procurar e você não sabe qual você pulou, qual você não pulou. Mas, de repente tem esse círculo aqui em volta. Aí você fala, opa, a questão 3 eu pulei, vou tentar fazer de novo. Joinha. E aí, terceira dica importante é o quê? Você ter um plano de prova, que está dentro das estratégias também. Qual que é a ideia aqui, gente? A ideia é o seguinte, você não chegar no dia da prova e ficar assim, ai, o que eu vou fazer agora?
vou fazer 5 de matemática, 5 de física. Não, você tem que ir para a prova já com um plano traçado, para você não ficar perdendo tempo da prova e energia mental pensando no que você vai fazer. Joinha, vamos para matemática então? Então vamos falar de um tema bacana aqui, porcentagem. Se eu chegar para você e falar assim, olha amigão, amiguinha, eu quero encontrar aqui 24%, tá, de 800. Aí você fala, meu Deus, como eu posso calcular? Então, primeiro modo, você pode pensar assim, Rafa, eu pensei 24%, então olha só que bacana para a nossa revisão. Você está trabalhando aqui com a forma fracionária de 800. Na matemática, quando a gente fala de, a gente não multiplica, certinho? Legal. Então, observando aqui, é muito tranquilo, você vai cancelar esses zeros com esses zeros, tá bom? Você dividiu por 100 e você vai fazer 24 vezes 8, chegando em 192. Só que você deve estar falando, professor, eu não fiz assim. Você deve estar falando 24%, professor, eu lembrei que era 0,24. Então, 24% de 800. Maravilha. E aí, né, você fez, professor, eu sei que tem dois zeros aqui, a mesma coisa que multiplicar por 100, né? Então, isso aqui você podia escrever 0,24. 800 é a mesma coisa que 8 vezes 100, beautiful. Multiplicar por 100, a vírgula desloca duas casas para a direita, então vai ficar 24 vezes 8, que você já sabe que é 192. Sussa na montanha-russa, tranquilo como um grilo, beleza? Mas aí o que acontece? Você fala, professor, eu pensei diferente, meu Deus, você fez a velha e boa regra de 3. Você lembrou que 800 era o seu total, então era o seu 100%. Maravilha. E aí você falou assim, poxa, eu quero saber 24%. Então você colocou as grandezas corretas uma embaixo da outra e vai descobrir agora o x. Como? Multiplicando em cruz. Então x vezes 100 deu 100x. 800 vezes 24. Antes de você sair multiplicando, ó, deixei assim, você pode dividir ambos os membros por 100, e eu não acredito, não creio, professor, 8 vezes 24, mais uma vez você encontra 192. Professor Rafa, Jesus, deu certo nas três. Claro, é matemática. Mas eu sei que existe a pessoa que está falando ainda, professor, eu fiz de modo diferente, eu fiz assim, ó, gente, esse é o que eu mais gosto, tá? Ó. Quarto modo, mas isso é para quem manja de continha, quem sabe se dá bem com continha. Eu não estou trabalhando com 800, tá bom, eu vou usar a regrinha de achar 1%, tá? E achar 10%, joinha. Então, quanto seria 10% de 800? Gente, 800 está aqui. Para achar 10% é só dividir por 10. Você achou que é 80, legal, 80. Você também pode usar a ideia, 800 está aqui. Achar 10%, a vírgula desloca uma casa para a esquerda, então é 80. Só que agora eu vou achar 1%. Quanto que é 1% de 80? Se você vem por aqui, você ia dividir por 100. Professor, para achar 1% eu divido por 100. Cortou, 8. Legal. Ou usando a regrinha da vírgula aqui, você sabe que tinha 800, dividir por 100, a vírgula desloca duas casas para a esquerda. Então você saberia que é 8 também, joinha. Só que nós estávamos procurando 24%. Então olha só o que eu vou fazer. 10%. Se eu multiplicar por 2, eu faço vezes 2 aqui, então eu faço vezes 2 aqui. Eu vou descobrir que 20% de 800 é igual a quanto, galera? 160. Sussa. Só que eu quero 24%, então eu vou multiplicar por 4 aqui, desde que eu multiplique por 4 aqui também. Então eu descubro que 4% de 800, quanto que dá 4 vezes 8? 32. Só que eu preciso fazer o quê? Somar, porque 4% mais 20% dá uns 24%. 32 mais 160, eu chego em 192. Então, galera, muito importante isso para porcentagem. E a segunda dica que eu quero te dar agora em porcentagem é o famoso fator de correção. Então, o que é isso? Fator é quando você tem uma multiplicação. Se eu vier aqui falar 2 vezes 3, eu tenho uma multiplicação onde os fatores são 2 e 3. São as partes da multiplicação. Lembra? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, você pode falar que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Joia? Então, se eu chegar para você e falar assim, olha, alguém tem um salário de R$ 1.200. Joia? E esse alguém vai receber um aumento de 20%. Show de Boston. E a pergunta é, qual o valor do aumento
E qual o valor final após o aumento? Joia? Olha o que eu falei de interpretação agora há pouco. Então você pode pausar o vídeo e tentar resolver agora rapidinho, tá bom? Espero que você tenha conseguido. Vamos nessa então. Então, a hora que ele falou qual o valor do aumento, ó, que eu vou chamar de item A, olha só que bacana. Eu sei que o aumento foi 20% de 1.200. Então é isso aqui que eu tenho que calcular. 20% de 1.200. Usando o que a gente aprendeu agora há pouco, achar 10% é fácil. 10% aqui vai ser 120. Então, o dobro, 20%, vai ser 240. Então, eu sei que o aumento foi de R$ 240. Perfeito? Maravilha? Show de Boston? Agora, ele perguntou o valor após o aumento. Olha a interpretação. Então, eu ganhava R$ 1.200, tive um aumento de 20%, que é 240. Então, meu salário final foi para 1.440. Então, a respostinha, R$ 1.440. Beleza, tranquilo, mas eu quero te mostrar agora usando o fator de correção. Então, olha agora que bacana usando o fator de correção. Eu sei que eu tinha um salário de R$ 1.200, certo? E eu vou ter um aumento de 20%. Então, espera, eu ganhava 100% e vou ter um aumento de 20%. Então, o meu salário agora corresponde a 120% do meu salário inicial. Só que, gente, quanto que é 120% na forma decimal? Na forma decimal, ó, na forma fracionária seria 120 sobre 100. E na forma decimal, divide por 100, 1,2. Então eu pergunto, eu quero achar 120% de 1.200. Quando é D a gente não multiplica, então eu vou multiplicar por 1,2. Gente, olha só que bacana. 12 vezes 12 é 144, legal. Você tinha esses dois zeros, mas como você tem uma vírgula, você puxa essa vírgula para cá, chegamos em 1.440 direto, porque você está calculando 120% de 1.200. Então, olha só que vantagem bacana. Mas, professor, eu tinha que responder duas coisas, né? Tinha. Não era 1.200? Não foi para 1.440? Então, você sabe que o aumento foi de R$ 240, que foi o que ultrapassou os 1.200, e você sabe que o salário novo dele é R$ 1.440. Você viu a economia de tempo? Então, olha só que legal. Vamos considerar um valor inicial X. Se eu quiser um aumento de 30%, basta que eu encontre X vezes 1,3. Então, notem, esse é o valor final após o aumento de 30%. Se você quiser agora um aumento de 25%, por quanto você vai multiplicar? X vezes 1,25. Então, esse é o fator de correção. Ele vai pegar o valor que você tinha, mais os 30%, ou, no segundo exemplo, o valor que você tinha X, mais 25% de X. Joinha? E, professor, isso vale para desconto também? Opa, se vale. Se eu falar o seguinte, olha lá, agora o cara chegou e te deu um salário de R$ 2.000, mas você trabalhou mal e vai ter um desconto de 12%. Então, da forma tradicional, como que nós faríamos? Ah, professor, 2.000. Vou achar quanto que é 12% de 2.000. Nessa forma decimal aqui, eu vou chegar em R$ 240, tá bom? Fazendo a continha. Ou lembra? Professor, eu fiz assim, ó. 10% de 2.000 é 200. E 1% de 2.000 é 20. Opa, mas eu preciso de 12%. Então eu preciso desses 10%. Só que eu preciso de 2%. Não, 2 vezes 20, 40. Pela união dos seus poderes, eu sou 240. Tranquilo? Mas, e se eu quiser o valor final após o desconto? Nossa, é verdade. Então eu ganhava 2.000. Perdi 240. Se eu ganhava 2.000 e perdi 240, eu fico com R$ 1.760. Então, meu salário novo seria R$ 1.760. Beleza? Mas olha só agora. Meu salário inicial não era 100%? Os 2.000 não era 100%? Eu não vou ter um desconto de 12%? Joia! Então, 100 menos 12, 88. Isso quer dizer que dos 2.000 vão sobrar 88%. Então, se eu pegar aqui os 2.000 que eu tinha e multiplicar por 0,88, adivinhem exatamente, você pode ver aí para verificar. Você vai chegar em R$ 1.760, meu novo salário. Perfeito? Então, gente boa, olha só, será que isso vale para desconto também? Ou se vale? Vamos falar então que eu tive um valor inicial de X
e vou ter um desconto agora de 15%. Legal? Então eu vou pegar x e multiplicar direto por quanto? Simples, por 0,85. Mas, professor, por quê? Porque 100% menos 15% dá 85%. Notem que eu posso reescrever isso aqui assim, ó. 1x, que é meu 100% de x, menos 0,15 de x, que foi o meu desconto. Eu ganhei tempo. Ah, professor, para de bruxaria. Vamos lá. E se eu tivesse um desconto de 30%? Vamos pensar. Ao invés de fazer x menos 0,3 de x e chegar em 0,7x, você não poderia ter usado o fator de correção logo de cara? Por quê? Porque se eu vou ter uma queda de 30%, vão sobrar 70%. 70% de x. Perfeito? Então, galera, esse foi um lembrete aí de porcentagem para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham lembrado desse conteúdo teórico. E o professor Marx vai deixar depois um link, tá? Com uma playlist que eu tenho com exercícios para o Enem, que vocês vão poder ver resoluções de exercícios comentados, tá? Sobre alguns temas. Fechado? E agora vamos para um tema que também aparece muito no Enem, tá? Que é probabilidade, tá bom? Você tem que estar manjando desse assunto também. Joia? Então, professor, o que a gente tem que lembrar de probabilidade? Vamos lá. Resumo simples e rápido para vocês aqui. Primeiro, a probabilidade de um evento a ocorrer é sempre maior ou igual a zero, ou seja, o evento não ocorre, tá? E menor ou igual a 1, se for um evento ocorre. Segundo item que você tem que ficar esperto aí, a probabilidade de um evento a ocorrer, então, são o quê? Os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Eu carinhosamente chamo isso daqui do seguinte: a probabilidade de um evento ocorrer é o que você quer, então o que eu quero, sobre o total. Joinha, sussa na montanha-russa. Item 3, o que você tem que estar ligado aí? Às vezes é difícil encontrar o que você quer, mas pode ser fácil achar a probabilidade do que você não quer. E que relação que existe aqui? 1, a probabilidade do que eu quero mais a probabilidade do que eu não quero é igual a 1. Então, se eu chegar para você e falar o seguinte: a probabilidade de chover hoje é 30%, 0,3. Qual a probabilidade de não chover? 0,7. Isso também a gente trabalha com o nome de complemento. Tranquilo? E o último, que é um pouquinho mais salgadinho aí, a probabilidade de A união B. Então, você tem que fazer a probabilidade de A mais a probabilidade do B, mas tomar cuidado com a intersecção. Então, subtrair a probabilidade da intersecção. Se esse item 4 foi grego para você, esquece ele agora, porque nós estamos muito próximo da prova. Você vai se concentrar só nos 3 primeiros. Fechou? E é claro, lembrar sempre da regrinha do E e da regrinha do OU, tá? O E você multiplica, certo? E o OU você soma. Então fica tranquilo, ligado aí, a gente brinca aqui, né? Regrinha do OU, o OU você soma, tranquilo, maravilha? Sussa na montanha-russa. Pessoal, e aqui na probabilidade eu quero dar um exemplo aí famoso, que é o lançamento de 2 dados não viciados simultaneamente. Então você tem 2 dados, você joga e vão aparecer 2 faces lá, tá bom? Então em exercícios desse estilo, ele pode te perguntar um monte de coisa, tá? Então galera, esse é um exemplo que pode aparecer, ó. Qual a probabilidade da soma das faces ser maior que 6? Então joguei o dado, vou somar os números que estão nas faces, ele pergunta qual a probabilidade de ser maior que 6. Para isso, galera, você pode tentar fazer no braço, por exemplo, você fala assim: nossa, se sair a face 1, nossa, pode ser o 6, porque 1 mais 6 dá 7. Se sair a face 2, pode ser, por exemplo, 2 e 5 que dá 7, mas também pode ser 2 e 6. Se sair a face 3, pode ser também 3 e 4 que dá 7, 3 e 5 que dá 8, 3 e 6 que dá 9 e assim por diante. E você faz no braço, dá para fazer. Só que o que acontece? Às vezes você pode esquecer algumas possibilidades. Para isso, dominar uma tabelinha é muito importante. Então, construir essa tabelinha não é complicado, não é difícil. Vou fazer com vocês aqui, ó. Primeiro, então você vai dividir aqui e você tem o dado 1 e aqui o dado 2. Beleza, vamos lá. As possibilidades para o dado 1, face 1, face 2, face 3, face 4, face 5, face 6. Aqui para o dado 2 é a mesma coisa. Muito bem. Então eu sei que pode ocorrer o lançamento face 1, face 1, face 1, face 2, face 1, face 3, face 1, face 4, face 1, face 5 e face 1, face 6. Com o 2 a mesma coisa. Pode sair o 2 primeiro, depois o 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6.
Agora eu vou completar a tabela inteirinha para vocês. Então tá aí, completei, isso aí ficou meio espremidinho, mas vai dar para você perceber. Então, primeira coisa que eu falo para vocês, probabilidade, a gente não viu agora há pouco que era o que eu quero sobre o total? Então pronto, lembrei da fórmula. Sussa na montanha-russa? Beleza. O que eu quero então? Eu quero que a soma seja maior que 6. O total já deu para perceber. Quantas possibilidades nós temos, galera? 36 possibilidades. É só você contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36. Que você poderia ter feito pelo princípio fundamental da contagem. Eu tenho 6 possibilidades para o primeiro lançamento e 6 possibilidades para o segundo, chegando em 36. Então já vou anotar aqui. Perfeito? E agora nós vamos atrás do que a gente quer. Então olha só como fica fácil. Eu não quero que a soma seja maior que 6. 1 mais 1, 2, não quero. 1 mais 2, 3, não quero. 1 mais 3, 4, não quero. 1 mais 4, 5, não quero. 1 mais 5, 6 é igual a 6, não quero. 1 e 6, opa, isso eu quero. Então já vem aqui 1 e 6. Beleza? Tranquilo. Agora aqui, 3, 4, 5, 6. Não é canica não. Agora aqui dá 7, aqui dá 8. Opa, eu quero. Então tenho 2 e 5 e 2 e 6. Aqui eu não corro o risco de esquecer nenhuma. Então nós temos 3 e 1, 4, 3 e 2, 5, 3 e 3, 6. Chega, eu tenho mais essas 3 possibilidades. 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. Beleza? Agora, 5 e 6. Opa, mais essas 4 possibilidades. Agora você deve estar vendo que, nossa senhora, eu ficar repetindo isso para quê? Se eu quero só a quantidade. Nossa, professor, é verdade. Então, 5 mais 1, 6 eu não quero. 6 mais 1, 7 dá. Beleza pura. Então, eu vou contar as possibilidades com a cor vermelha. Nós temos, prof, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 possibilidades desejadas em 36 no total. Dá para simplificar? Simplificando por 3, nós temos 7 em 12, que poderia ser uma das alternativas lá bonitinho, que seria a alternativa correta. Joinha? Então, galera, essa é a minha contribuição com probabilidade, tá? Com vocês. Se caiu o caso dos dados, monta a tabelinha e, se não, lembra das formulinhas que eu passei para vocês. Probabilidade varia de 0 a 1, o que eu quero sobre o total e a probabilidade do que eu quero mais o que eu não quero ser igual a 1, que são ferramentas que podem te ajudar muito. E lá na playlist que o professor Marques deixou indicado em algum lugar para vocês aqui, tá? Tem também exercício de probabilidade, pode procurar lá para você treinar mais, se você desejar. E devemos lembrar de um tema muito importante também, tá? Estatística. Eu quero abordar 3 tópicos de estatística muito importantes aí que você deve dominar, tá bom? Tem mais, professor? Tem. Vai ter desvio padrão, tem variância que eu não vou falar. Se você dominar esses 3 itens, tá? Que eu vou abordar agora, aí sim você quiser pesquisar um pouquinho sobre desvio padrão e variância, beleza, mas não é necessário de investir sua energia nesses 2 se você ainda não dominar os 3. Que 3, professor? Então vamos lá com um exemplo. Eu vou trabalhar com 2 exemplos para a gente relembrar essa ideia aí de média, mediana e moda, tá bom? Então vamos nessa. Em primeiro lugar, nós vamos achar a média, tá? Então, professor, como que eu calculo a média de uma distribuição? Bom, primeiro, você tem uma distribuição de dados aqui, você teve informações, faz de conta, quantos filhos 7 pessoas têm? Ah, a primeira pessoa tem um filho, a segunda pessoa tem 2, depois tem 2, a outra tem 3 e assim por diante. Legal. Bom, primeiro, quando você organiza os dados em ordem crescente, a gente dá o nome de rol, tá? Então esse aqui é o rol, porque eu já organizei em ordem crescente, do menor para o maior. Fechou. Para calcular a média é simples. A média você vai somar todos os dados e vai dividir pelo número de dados. Como nesse caso eu estou trabalhando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, 7 informações, 7 dados, eu vou dividir por 7. Então, você já deve ter feito de cabeça aí. Você tem 21 por 7, que costuma dar 3. Que maravilha! Então, o que eu já sei? Que a média é 3. Legal. Mas, professor, ele pode pedir a mediana? Pode. Para encontrar a mediana, você vai ver quem está ocupando a posição central. Então, nesse exemplo que eu dei, tem um camarada aí que ocupa a posição central. Olha só quem é. É o 3. Como eu sei, professor, você tem 3 dados para a esquerda,
3 dados para a direita. Então, o que ocupa a posição central é o 3, pronto, mediana é 3. Daqui a pouco vocês vão ver o próximo exemplo. E a moda? Moda é o dado que tem maior frequência, é o dado que aparece mais. Quem é o dado que aparece mais nessa distribuição? Professorson, o 3. Então, nesse caso, aí o aluno já fala, né? Ah, então sempre é igual. Não, tá? Esse dado coincidiu. Nesse dado, a média, a mediana e a moda deu a mesma coisa, mas nem sempre. Porém, galera, a média e a moda, eu sei que é bem facinho, bem tranquilo. É o média, somo todo mundo, divido pelo número de dados. Moda, pega o dado que mais apareceu. Agora, a mediana pode ter um caso diferente. E aí, vamos supor que ele pediu a mediana. Nossa senhora, e agora, professor? Não tem dado ocupando a posição central. Ah, então o que eu faço? Então eu vou pegar os dois dados que estão mais ou menos na posição central dessa distribuição e você vai fazer a média aritmética deles. Então, 2 mais 3 dividido por 2. 5 por 2 dá 2,5. Então, nesse caso, a mediana seria 2,5. Fechou? Então, se você tiver um número ímpar de termos, então, por exemplo, 1, 2, 5, 7 e 11. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o cara que ocupa a terceira posição aqui, a posição central é mediana. Legal. Agora, quando eu tiver um número par, tá? Como, por exemplo, esse, eu tenho 4 dados apenas, coloco na ordem crescente e aí eu vou pegar a média aritmética desses dois. Fechado, galera? E também tem mais exercícios, tá? Do Enem lá na playlist que o professor Marques deixou o link para vocês. Joinha? Bora para a última dica, então? Galera, não é surpresa para ninguém, né? Eu vou falar de geometria espacial agora. É óbvio que geometria espacial é um tema muito recorrente no Enem. Você tem que estar ligado em certas coisas. Então aqui eu não vou ficar fazendo exercício, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, tá? O que eu vou fazer? Eu vou relembrá-los como calcular volume de algumas figuras especiais. Let's go? Então vamos nessa, olha só essas figuras bacanas que eu coloquei aqui, todas figuras muito famosas. E se eu te perguntasse qual é o volume dessas figuras? Primeiro eu quero que você observe. Olha só a base desse cubo. Tá vendo essa base? Legal, professor, enxerguei. Olha só a base desse cilindro reto, maravilha. E a base desse prisma triangular, Xuxa na montanha-russa. Agora eu gostaria que vocês observassem essa base que eu vou considerar a base tampa. Nossa, que legal! A do cilindro e a do prisma. Vocês concordam que nessas 3 figuras a área da base chão amarela, a área da base azul tampa em cima é igual? É a mesma área. Em figuras assim, galera, é muito fácil calcular o volume. É só fazer isso, ó. Volume, área da base vezes a altura e pronto. Então não há necessidade de ficar decorando cada uma dessas fórmulas. É claro que eu vou mostrar para vocês. Olha só, o cubo, você sabe que o volume de um cubo é a área da base, aresta vezes aresta, porque aqui é um quadrado, vezes a altura A, porque essa aresta tem a mesma medida também. Nossa, então volume é aresta ao cubo. Então notem, eu sei que muitos de vocês já sabem de cor memorizado essas fórmulas, mas caso você não saiba, você tem uma só para matar qualquer tipo dessas figuras. Vamos ver o segundo? O segundo é um cilindro. O volume do cilindro, área da base vezes a altura. Só que a base é um círculo, πr ao quadrado. Vezes a altura, essa altura h aqui, vou chamar de h. Acabou, você chegou no volume do cilindro, πr ao quadrado h, sem precisar ficar decorando essa fórmula. E o volume desse prisma? Você vai fazer o volume desse triângulo, que eu vou chamar aqui de área da base, vezes essa altura h também. Nossa, aí vai depender do quê? De que triângulo que é, qual a área que você vai utilizar. Mas, gente, fazendo assim você memoriza muito menos formas. Olha só que legal. De novo, área da base vezes a altura. Olha só agora essas duas figuras, que bacana. O cone e uma pirâmide. Nossa senhora, e agora, professor, o que eu faço? Você vai se lembrar que volume é a área da base vezes a altura. Mas agora tem ponta, você tem uma ponta aqui, você tem uma ponta aqui. Nossa, quando tem ponta, reza 1/3, eu divido por 3. Então olha só que brincadeira bacana. Você pode pensar assim, volume, área da base vezes a altura. Se tiver ponta, reza 1/3, divide por 3. Que você matou o caso 1 e o caso 2. Volume, área da base vezes a altura. Quando tiver ponta, reza 1/3. Será que dá certo, professor? Opa! Nesse caso aqui, volume, área da base. A área da base é um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura h,
Só que tem ponta, reza 1/3 dividido por 3. Esse é o volume do cone. Πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Agora, na pirâmide, galera, vai depender da base, tá? Então, o volume da pirâmide depende da base dela. Nesse caso, é uma pirâmide quadrangular. Aí vai depender se é regular ou não. Então, o que você vai fazer? Sempre área da base. Aí você olha o polígono, calcula a área dele com as formulinhas que você já conhece. Vezes a altura h, mas você tem que lembrar que se tiver ponta igual aqui, reza 1/3 dividido por 3. Fechou? E aí a última que falta aí para eu lembrar vocês, ó, o volume de uma esfera, tá? O volume da esfera. O volume da esfera eu tenho uma historinha, tá? Tem lá no meu canal, é bem bacana. Vamos ver com vocês aqui rapidinho. Eu brinco assim, ó. Volume da esfera, você vai lembrar do Πr. O Pierre era um matemático famoso, religioso, ele tinha um castelo lá na França. Aí o que acontece? Um dia ele estava esculpindo cubos lá no bosque, no quintal dele, castelão que ele morava. De repente ele ouviu um barulho, uma fera apareceu, começou a correr atrás dele. Pierre começou a fugir rezando. Rezando o quê? Rezando 4/3. Mas a fera uma hora alcança ele tropeça e cai. A fera pula em cima dele, ele lembra que estava com cubos naquele dia, pega no bolso um cubo e joga na jugular da fera e mata a fera. E a fera vira uma esfera. Então lembre-se do Pierre, que fugindo da fera rezou 4/3 e matou a fera com um cubo. Uma formulinha bacana que pode aparecer no Enem também. Joinha? Maravilha, então, pessoal, essas foram as dicas aí. Lembre-se, tem bastante coisa, é claro. Função quadrática é importante você lembrar. X do vértice, Y do vértice. Trabalhar bem com áreas. Cai muito exercício de geometria plana para trabalhar com áreas, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão mandar muito bem. E lembre-se, o cuidado, interpretação e pule as questões que você achar difícil, faça uma marcação e no final você volta se der tempo. Desejo do fundo do meu coração que vocês que acompanham o professor Marcos do Mundo da Química arrebentem no Enem. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão aqui relâmpago. E lembre-se, o professor Marcos deixou a descrição lá. Tem 25 exercícios resolvidos para o Enem, tá bom? Tenho certeza que vocês vão conseguir aprender bastante lá. Então, prefiro aqui mais trabalhar com exemplos, tá? Porque eu sei que lá no meu canal, no Tá Lembrando, se você gostou das minhas aulas, das minhas dicas aqui, inscreva-se lá também, tá? Vai ser um prazer ter você por lá também. E aí, você acompanha os exercícios lá. Fechado? Um grande beijo e bora pro trote! E aí galera, gostaram do Rafa? Bacana, né? Mais uma vez, ó, clica no card, vai lá pro canal dele, se inscreve, deixa aquele comentário esperto. Rafa, obrigado irmão, de coração, hashtag gratidão aí pela ajuda que você tá dando aí nessa semana pra galera aqui do Mundo da Química, né? Pros MDqueiros de plantão aí que estão querendo tirar as últimas dúvidas, dar aquela lapidada e rebentar na prova aí, tá? Rafa, brigadão. Você que está assistindo, muito obrigado pela tua presença, tá? Aqui embaixo você tem o link de inscrição ainda. Se você tem algum amigo que você sabe que não está assistindo a revisão, passa para ele o link e fala, cara, se inscreve lá que as aulas estão muito bacanas, tá bom? Amanhã nós temos Ives Urquiza, canal Física Total, o maior canal de física da internet, galera. Ele vai estar aí com a gente para te dar as dicas fenomenais que ele tem aí para você, tá bom? Então, finalizando o dia de hoje, Rafa, muito obrigado. Amanhã vocês vão ficar com o Ives e nós ficamos por aqui. Até amanhã, galera!